Será que a neurociência, neuroplasticidade, o sistema nervoso, a regulação dele, tem a ver com longevidade? Olá, bem-vindas, meu nome é Ana Kese, estamos aqui para mais um tema no canal. E hoje nós vamos falar de neurociência e o seu conjunto em termos de relação com a longevidade, ok? Antes de explicar sobre neuroplasticidade, sistema nervoso e a relação de todo esse conjunto com a longevidade, eu preciso aqui explicar aí por que eu tô trazendo esses tópicos. Então, esse tópico aqui vai ser o tópico de engenharia mental. Então, eu vou falar de neurociência, vou falar de psicologia, vou falar de psiquiatria e também sobre a psicanálise. Quais são, o que essas quatro áreas aí falam sobre a longevidade? Então, nossos vídeos são uma sequência do outro. Vocês viram que foi lá eu falei sobre fé, depois Bíblia, fé. Aí depois eu falei sobre longevidade. Então vamos lá, assistam o vídeo desde lá da Bíblia, longevidade, para poder chegar nesse aqui, porque agora eu vou falar essas quatro áreas, não nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar especificamente da neurociência. O que a neurociência fala sobre longevidade? Então vamos lá. Para eu saber de neurociência, pessoal, é o estudo dos neurônios e do nosso sistema nervoso e o que eles influenciam no nosso dia a dia, não só na longevidade, mas na nossa vida, tá? Então a neurociência estuda, é uma ciência que estuda os neurônios, que são as células do sistema nervoso, tá? Como ela é acionada, e aí tem os termos, tá? Aqui, o termo que a gente vai usar da neurociência é a neuroplasticidade, ok? Que ela tem muito a ver com a nossa longevidade. Vamos lá? Quando eu falo de neurociência, eu falo de neuroplasticidade. E falo também de sistema nervoso e falo também de longevidade. A neurociência fala que para a gente ter longevidade, a gente precisa necessariamente de ter homeostase. O nosso corpo precisa chegar ao nível da homeostase, ok? Homeostase ela é basicamente o equilíbrio. Equilíbrio de quê? De mente, corpo e espírito. Aquele alinhamento que eu falei desde o início lá da apresentação do canal. Tá? Então, homeostase é equilíbrio. Tá? Ela é equilíbrio de mente, corpo e espírito. Se eu tenho equilíbrio, se eu tenho homeostase, eu tenho preservação da minha morte prematura. Tá? Então, eu evito, por exemplo, de morrer de infarto aos 20 anos ou aos 12. Tá? Quando eu tenho homeostase, eu tenho regulação celular. Os meus neurônios funcionam melhor. Eu crio conexões. Eu quero aprender coisas novas que entram na neuroplasticidade, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Quando eu tenho homeostase, eu tenho regulação do meu estresse. O que é o estresse? Estresse crônico ou qualquer tipo de estresse é uma defesa, tá? E quando eu tenho aquela defesa dentro do meu organismo, eu tenho ou vontade de fugir ou eu tomo atitudes de impulso, raiva, que me prejudica posteriormente. Então, assim, o estresse é tudo que me põe alerta, em emergência. Ó, tal coisa aqui não tá legal para mim, não quero. Então, aí ou eu fujo daquilo, ou enfrento aquilo com impulsividade, com perigo, e aí eu acabo, às vezes, me prejudicando, tá? Então, quando eu tenho homeostase também, além da regulação do estresse, dessa sensação de perigo, de alerta o tempo todo, eu tenho minha imunidade alta,
ok? Quando eu tenho homeostase, eu tenho, que é o equilíbrio de mente, corpo e espírito, eu tenho menos inflamação no meu corpo, segundo a ciência, a neurociência, tá? E eu tenho menos encurtamento dos telômeros. O que significa telômeros, Ana? Telômeros, pessoal. A gente tem um cromossomo aqui. Vou desenhar bem, que eu sou bom em ciências e biologia, não em desenho, tá? Então esse aqui, vamos supor que é o seu cromossomo, tá? Lá dentro da sua fita de DNA, das várias que você tem. E aqui, dentro de um cromossomo, nós temos essas beiradinhas lindas que funcionam como uma capa para proteger esse cromossomo, tá? Essa capa, essa capinha que protege esse cromossomo, são os telômeros. Então, quando o meu organismo não está em homeostase, em equilíbrio, esses telômeros aqui, eles encurtam, eles ficam menores cada vez. Então, assim, aí eles se encurtando dentro do processo celular, né, dentro da regeneração, eles vão se encurtando, tá? Vão protegendo menos esse cromossomo, se encurtando e vai gerando envelhecimento, às vezes dependendo até precoce. Por isso que às vezes a gente vê uma criança, por exemplo, com ruga, ou uma criança mais irritada, ou às vezes com sintoma de uma pessoa mais velha. É bem interessante isso aqui, pessoal. Então, essas capas, quando eu não tenho, quando elas se encurtam dentro dos cromossomos que seriam dentro do nosso DNA, dentro das nossas células, o processo de regeneração ele é bem curto, ok? E quando eu tenho estresse, Ana, antes de eu ir para a neuroplasticidade, e quando eu tenho estresse, o que acontece? Eu tô, igual eu falei aqui para vocês, constantemente em alerta. Meu organismo está em constante alerta. Tudo, qualquer detalhe que acontece no meu dia a dia é um alerta de perigo. Por exemplo, quando eu sou pressionada no trabalho, você vê que já dá um suor, já dá aquela reação, o coração, a parte cardíaca aqui já começa a fazer assim, tá? Então, é esse tipo de perigo que eu tô falando. Ou perigo iminente de acidente, ou perigo, por exemplo, você não quer ir no lugar e você tá sendo forçado, aí você sente aquela sensação de que, poxa, não tenho que ir, não vai, tá? Esse alerta, ele vai pro hipocampo, tá? Onde que tá o hipocampo, Ana? Então, aqui nós temos alguns cortes de cérebro, e o hipocampo, ele tá... aqui a gente tem a centralização do cérebro, ele tá... bem perto dessa centralização. Então, como aqui os cérebros são cortados, tanto de frente como de lado, o hipocampo ele atua em toda essa parte, tanto do lado esquerdo como direito, lado esquerdo direito, lado esquerdo direito, lado esquerdo direito. Então, assim, o que quando eu estou em estado de alerta, o que acontece com o meu corpo, Ana? Ele aciona as minhas memórias, as minhas lembranças. E pode ser que aqui, quando eu tô com estresse, aciona, por exemplo, gatilhos, lembranças do meu passado que eu não consegui lidar, tá? Então, isso aciona medo e alerta. Medo, alerta, choro, angústia, ok? Se esse hipocampo aqui, por exemplo, se eu dou informações positivas para esse biocampo, se eu trabalho esse meu passado, essa ressignificar, né? Se eu limpo isso daqui do meu hipocampo, que são as minhas memórias, eu tenho um alto número de neurogênese. O que seria neurogênese? Neurogênese é um processo de criar novos neurônios. Então, quando eu estudo alguma coisa nova, quando eu me conheço algum amigo, quando eu conheço alguma região legal, nova que eu queria, ou eu estudo aqui
né? Minha mente está vendo que eu estou criando novas conexões, criando novas coisas. O que acontece? Eu ativo e o seu organismo, o seu sistema nervoso vai criando cada vez mais neurônios novos, né? Abrindo, fazendo com que esse campo de memória aqui crie mais coisas novas. Então isso alimenta, neurogênese alimenta essa criação de novos neurônios dentro desse processo aqui do hipocampo, alimenta isso e faz com que o meu cérebro esteja sempre ativo. Estando ativo, eu não envelheço. Eu envelheço, porém menos. Eu atinjo a minha longevidade exata, tá? Esse processo aqui é segundo a neurociência, tá, pessoal? Então, quando eu não estimulo esse processo de neurogênese, ou hipocampo, né, a novas conexões, a novas memórias, eu automaticamente gero aqui, né, estado de alerta, gerando aqui no meu coração, né, sistema cardíaco aqui. Alerta vai gerar o quê? Pressão, porque aí a minha pressão, eu vai forçar o meu organismo a ter uma pressão mais alta, então aí eu vou ter o quê? Adquirir o quê? A famosa querida pressão alta, ok? E aí, segundo os últimos estudos da ciência, eu não colocando esse processo de neurogênese, criar novos neurônios, eu envelheço mais e eu vou ter menos 7 anos de vida, ok? Aí agora, se eu praticar respiração lenta, se eu caminhar, se eu meditar, que são algumas práticas que também ajudam a criar essa questão neural aqui, eu vou ativar o meu ramo parasimpático, que é onde está a calma, o cortisol, eu vou explicar depois. E aí eu dou saúde para minha variabilidade cardíaca, que é o meu coração, ok? Então, assim, neurociência é um processo muito simples, porém que faz muito sentido, tá? Aí, vamos ver aqui agora. Se eu falei de neuroplasticidade, o que seria essa neuroplasticidade, então? Tá. Tá, vamos lá de conceitos. Neuroplasticidade. Aí a gente tem o sistema nervoso. E aí a gente tem os ramos, tá? Ramo simpático. E o parasimpático eu acabei de falar. Então, o que seria essa neuroplasticidade? Neuroplasticidade, pessoal, é a capacidade de criar novas conexões e reorganização. Quando eu crio novas conexões e quando eu reorganizo essas funções dos neurônios, aí automaticamente eu crio novos neurônios.
e automaticamente faz o processo de quê? De neurogênese, tá? Então aqui a gente pode, quando a gente fala de neuroplasticidade, de criar novas conexões, tá? Reorganizar isso e criar novos neurônios, o que que eu faço aqui? É igual um músculo, tá? Eu tenho músculo. Os músculos, quanto mais você trabalha ele, mais ele fica forte. Quanto menos você trabalha, menos ele fica forte, tá? Então é assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo novas coisas, quanto mais eu deixo o meu cérebro criando novos neurônios e ativando nele esse processo, mais quanto mais o processo de neurogênese estiver em movimento, mais eu tenho neuroplasticidade, mas eu tenho uma vida longa, ok? E aí, dentro do sistema nervoso, o que que a gente tem aqui? Aqui, além de eu ter que criar essas novas conexões e assim, sempre criar novos neurônios, aprendendo sempre, tá? Eu tenho o sistema nervoso, que eles nos dá o quê? Equilíbrio de vida, tá? E dentro desse equilíbrio, nós temos o ramo simpático. O ramo simpático é aquilo que eu falei, alerta. Tá? Então, nossos neurônios, quando ele vê uma situação de perigo, quando ele vê, por exemplo, alguém ou alguma coisa que nos ofendeu ou gerou aquilo de ruim para mim, se eu fugir ou se eu enfrentei aquela situação com impulsividade, aquilo volta para mim, tá? Então, meu neurônio registra aquilo como estado de alerta. Então, eu não vou querer produzir nada, tá? Eu fico estável, eu paro ali. O meu processo de neurogênese não quer funcionar mais. Tá? Por quê? Porque é um padrão, uma crença limitante que eu carrego, ok? Agora, nós temos dentro desse sistema nervoso que dá o equilíbrio da vida, o ramo parasimpático, ok? Que ele nos traz, ele acalma, ele faz a reparação das células, que é a reparação celular. Ele melhora a digestão, ok? Melhora o sono, entendeu? Então, basicamente, para eu viver mais, segundo a neurociência, eu tenho que usar a minha neuroplasticidade e alimentar esse processo de neurogênese constantemente. Quer dizer, estar em movimento, fazer exercício físico, se alimentar bem, cuidar de si, ok? Ter uma vida social ativa, mas também se você gosta de ficar sozinho, nada de nada te impede de ficar sozinho também, tá? Então basta você estar bem resolvido dentro de você, tá? Você vai estar alimentando isso. Então, o estudar, as pessoas que estudam, querem curiosas, pessoas curiosas, elas têm tendência a viver mais, segundo a neurociência. Vamos lá, mas Ana, o que isso tudo que você falou, esse processo de ativação desses neurônios, de movimentação desses neurônios através da neuroplasticidade e da neurogênese, tem a ver com longevidade, tá? Ligação aí direta com a longevidade. Nós temos aqui o oposto disso, o oposto dessa homeostase e o oposto
dessa neuroplasticidade e da alimentação dessa neurogênese, que é você criar conexões, aprender coisas novas. Então, qual que é a ligação disso da homeostase, tá? O estresse, que eu falei lá agora há pouco. Só que aqui, em relação à longevidade, é o estresse crônico, porque automaticamente você está vivendo, você vai estar exposta ao estresse, tá? Então, dados científicos mostram que o cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Ele elevado, ele bem elevado, ele vai fazer com que a pessoa tenha menos 7 anos de vida. Ok? Ana, por quê? Tá, você disse isso lá no início do vídeo. Por quê? Segundo pesquisas, pessoal, lembra que eu falei do hipocampo aqui? Quando esse cortisol está altíssimo, que é o que a gente tem hoje na vida nossa, né? Nós estamos ansiosos. Eu vou falar de ansiedade também. E nós estamos em constante estresse e estresse crônico. Cada vez mais as pessoas estão doentes, tanto digitalmente como presencialmente. Por quê? Porque esse cortisol aqui, ele tá alto, tá? E cada vez que eu adquiro um pouco mais de taxa alta, eu perco menos 7 anos de vida. Então, isso significa que esse hipocampo aqui, que ele gera essas memórias, gera o processo de neuroplasticidade, gera o de neurogênese, que é ter novos neurônios sempre, né? Ter uma mente ativa sempre, ele vai encolher. Então, assim, quando eu tenho um estresse, um nível de estresse alto, automaticamente, o meu hipocampo, ele encolhe, aí vai aumentar o risco de quê? De demência, que são as doenças mentais, né? Vai reduzir essa neurogênese. Em alguns casos, quando zera esse processo de criar novos neurônios, aí é onde a pessoa ela tem a demência mental, né? E ela chega a falecer, ok? E aí a pressão, tá? A pressão sobe absurdamente. Subindo absurdamente, eu posso ter um infarto, ok? Que a gente tem bastante índice disso. Pode pesquisar para vocês verem, de infartos. E aí, gerando isso, a gente vai ter inflamação, tá? Inflamações sistêmicas, que seriam inflamações já que o corpo não aguenta, né? Quase não tem cura. Então aí você vai ficar à base e à mercê de remédios, ok? E aí também vai gerar aqui um declínio geral. Gerando um declínio geral nesse corpo, porque cortisol alto, menos anos de vida, encolher as suas memórias, pressão alta, demência, menos o processo da neurogênese, inflamações agudas, a gente vai ter um declínio geral, a gente vai ter morte. E pode ocorrer, Ana, daqui a alguns anos, um declínio geral da humanidade devido a isso? Sim, pode. Por que não? Ok, por que não?
Então, porque é muito importante eu estar ativa. Estudar coisas novas, viver coisas novas, estar em lugares novos. Eu estar em movimento constante. Então, eu vou ter o que que eu vou ter? Eu vou ter uma neuroplasticidade, que é essa criação de novos neurônios, que é esse processo ativo, que é a neurogênese. Está sempre criando, automaticamente, criando novos neurônios, eu vou estar com a minha longevidade ativa. Tá? Então, meus neurônios precisam estar em movimento. Não só o neurônio, mas quando eu, por exemplo, faço uma atividade física, eu aciono esse processo de neurogênese e neuroplasticidade. Então, automaticamente, basicamente, o que acontece aqui? Eu vou estar mais jovem. Então, assim, algo novo, sempre eu tenho que aprender. Se eu não quiser morrer daqui a alguns anos, e eu tenho que me desafiar. Esse desafio aqui não é o desafio que a gente encontra hoje, uma pessoa desafiando a outra para ver qual que é melhor. Não, é o desafio de si mesmo. Poxa, eu tenho, por exemplo, eu tenho um negócio, eu adquiri outro novo, totalmente fora da minha área. É um desafio, ok? Então, quando você se desafia, o desafio é com você, tá? A competição é com você mesmo, não com o outro. Essa competição com o outro te deixa doente, ok? Não tem nada a ver com o processo aqui, segundo a ciência, tá? Aí, quando você se desafia, quando você cria algo novo, o que acontece aqui? Eu ativo uma substância que chama BDNF, que é fator, que significa fator neutrófico derivado do cérebro. BDNF, fator neutrófico derivado do cérebro. O que quando eu ativo os meus neurônios, eu automaticamente produzo essa substância, que é o BNF, que é o fator neutrófico derivado. Ele vai fortalecer esse neurônio, essa substância. Ele vai proteger esse neurônio de danos. Quais danos? Aquele alerta de emergência lá, que são os traumas, coisas mal resolvidas, tudo que nos causa perigo, ok? E ele vai acelerar o processo meu de regeneração das minhas células. Por isso que, por exemplo, os japoneses vivem mais. Pode perceber que os japoneses, por exemplo, 80 anos, eles estão lá ministrando aula, uma aula de Tai Chi, ele está lá. Por exemplo, os indianos vivem mais, está lá. Porque tem alguns lugares da Índia que tem muita pobreza, mesmo na pobreza, ele está ali, ele está meditando, ele tem aquela fé de ir lá. Então, assim, eles nunca fogem das origens, ok? Então, isso é muito importante. Então, essa substância aqui, nos japoneses, nos indianos, nos chineses, elas estão bem ativas. Por quê? Porque eles estudaram sobre isso e eles criaram próprios métodos e técnicas para eles viverem melhor. E eles vivem mesmo, ok? E aí agora, para terminar, ok? Nós vamos passar, Ana,
Então, você falou dessa neuroplasticidade, do processo de endogênese, que eu tenho que estar em constante movimento, estudando coisas novas, fazendo coisas novas, conhecendo lugares diferentes, para eu alimentar esses neurônios, fazer uma atividade física, cuidar de mim, para eu alimentar esses neurônios para viver mais. Sim, correto. Então, quais são as ações que eu posso fazer na prática? Tá? Movimento diário. Aqui é de 20 a 30 minutos, segundo a neurociência, tá? Aí eu tenho que estar respirando melhor. Já vou explicar. E desafios mentais. Aqui, segundo a neurociência, as ações práticas que eu... 3 básicas. É óbvio que tem muito mais e a gente vai ver muito mais nos vídeos, tá? Movimento diário de 20 a 30 minutos. Caminhada na natureza, ao ar livre, tá? Então, quando você sai para a natureza e caminha, ok? De 20 a 30 minutos. Respiração, essa respiração aqui eu vou ensinar para vocês aqui no final agora. Você inspira 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solta 8 segundos. Tá? Eu vou ensinar depois. E aí, isso aqui ativa o seu ramo parasimpático, que eu já expliquei, que aí te acalma, te deixa leve e libera o estado de perigo, de alerta lá do ramo simpático, ok? E desafios mentais. Aqui nos desafios mentais, aprender sempre uma coisa nova, tá? E mesmo aprendendo alguma coisa nova, vai te dar um desconforto. Você, tendo esse desconforto, vai ser normal, porém, conforme você for aprendendo essa coisa nova, por exemplo, aprender um inglês, né? Ou uma língua nova, qualquer outra língua. Então, assim, você vai ter um desconforto no começo, porque você nunca viu aquilo. Mas, conforme for passando o tempo, você vai se desafiando e a sua mente vai produzir cada vez mais neurônios para você entender aquilo, entendeu? E vamos lá? Agora, para a respiração. Pessoal, toda vez que você tiver em estado de alerta, perigo, eu sei que é difícil às vezes, né? Você tá no trabalho, mas vai lá no banheiro, ou enfim, né? Arrume um tempo, um pequeno tempo para você o quê? Primeiramente, se acalmar. Então, quando você está num estado de alerta, de emergência, você precisa se acalmar, tá? Não haja compulsividade, tipo assim, não tenta enfrentar aquilo, porque às vezes você não está preparado para enfrentar aquilo, ok? Então, vamos lá. Não haja com impulso, né? Respira. Primeira coisa para sair. E saia do local. Se você não puder, se concentre em outras coisas em volta. Por exemplo, a cor da blusa, o meu cabelo, sou quente, estou frio, né? Tenta desfocar, tá? E depois respirar. Aí, se você tiver eventualmente a oportunidade de fazer, faz. Se não, apenas se acalme. Ok, vamos lá. Mas o ideal é fazer isso, tá? Porque eu vou estar de estado de alerta, de ramo simpático, dessa neuroplasticidade, desse sistema nervoso. Eu vou estar limpando isso e puxando a calma. Então, inspiro 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Aí, eu seguro aqui, tá? E conto mais 7. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. Aí agora eu vou soltar até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segurei. Solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira vez e última vez para estabilizar os seus neurônios e o seu ramo parasimpático. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguro e solto. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aí você vai sentir o seu sangue subir na cabeça e fluir mais, tá? E é o que eu estou sentindo aqui. Às vezes, assim, o ouvido também dá uma sacudida para fora. Então, assim, é o seu organismo limpando esse estado de alerta, ok? Então, toda vez que você se sentir depressivo, angustiado, numa situação de que você acha que é perigo, para, se acalma e faça essa respiração. É 4, 7, 8. Segura 4, depois segura mais 7 e solta 8 segundos. 4 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Segura 4 e 7, solta 8 segundos, ok? Pessoal, gostaram desse conteúdo? Esse conteúdo é muita biologia aplicada e é muito engenharia mental, é muito mente, emoções para vocês. Então, assim, o próximo vídeo vai ser sobre psicologia, tá? E em cada vídeo eu estarei trazendo uma prática como sempre, tá? Pessoal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta, me ajuda a levar mais informações sobre longevidade e saúde em todos os níveis para vocês. Se inscreva, ative o sininho, todas, curte, comente, compartilhe e me ajude. Vai lá nos shots, curte, comenta, compartilhe aqui, repasse essa informação, chame mais pessoas para ouvir sobre saúde em todos os níveis, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.